Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? É isso que eu gostaria de trazer nessa noite. O texto pode ser dividido em algumas partes, fáceis de memorizar, todas elas começando com a letra D de dado. Primeiro, desobediência, capítulo 7, verso 1. Depois, derrota, versos de 2 a 5. Depois, desespero, que a derrota traz o desespero, verso de 6 a 9. Depois, direção, quando Deus instrui Josué, do verso 10 até o verso 15. Depois, descoberta, a origem do problema é descoberto, está relatado aí de 16 até 22. E, finalmente, de 23 até 26, a disciplina, quando Deus, então, resolve o problema da maneira correta. Poderíamos também dividir em 3 partes, Acã, Ai e Acor, não é? Porque Acor é o nome do vale, que significa desgraça, onde Acã foi apedrejado. Mas vamos seguir essa divisão. Primeiro, então, o relato da desobediência de Acã, acompanha aí a leitura do capítulo 7, verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Nesse primeiro verso nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, o que é pecado? Pecado é você tomar antes do tempo aquilo que Deus, no tempo certo, lhe daria. Se Acã tivesse esperado, eles iriam conquistar Ai e outras cidades, e ele legitimamente teria aquilo que ele desejava. Mas pecar é você tomar antes da hora aquilo que Deus lhe daria no tempo correto. Como, por exemplo, determinadas coisas que você não pode ter agora. Entre os jovens, por exemplo, sexo antes do casamento, que é uma coisa muito comum hoje em dia, no meio da nossa juventude, Deus tenha misericórdia. E outras coisas, quando as pessoas fazem o que não podem fazer e não devem fazer para ter alguma coisa, quando, se elas esperassem o tempo de Deus e o modo de Deus, as obteriam de maneira legítima. No caso de Acã, ele cobiçou aquelas coisas que ele viu, tomou para si e escondeu, como ele mais tarde confessa. Veja aí no verso 21. Ele diz: vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, que são 2 quilos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, 1,5 kg. Cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Aqui está a dinâmica do pecado. Ele viu, cobiçou, tomou e escondeu. É assim que o pecado funciona no meio do povo de Deus também. Começa pelos olhos. Nós colocamos os olhos onde não devemos, em seguida cobiçamos aquelas coisas, tomamos aquelas coisas que não são nossas e não nos pertencem por direito, pelo menos não naquele momento, e depois nós escondemos, como se Deus não tivesse consciência ou conhecimento de tudo que nós fazemos. Mas o pecado sempre funciona assim. Segunda coisa que nós aprendemos do verso 1 é que o nosso pecado nunca afeta somente a nós mesmos. Mesmo que Acã pecou, mas o que é que o texto diz? Que a ira de Deus se acendeu contra quem? Contra todo o povo. Eu não peco sozinho. E as consequências do meu pecado nunca são somente para mim. Porque eu faço parte de um povo, eu faço parte de uma família. Quando a Bíblia se refere à igreja, ela usa metáforas como árvore, como o corpo humano, como um edifício, para enfatizar a coletividade e a minha participação na vida coletiva da igreja. Então, Acã pecou, mas a ira de Deus se acendeu contra o povo todo. Porque você é membro do corpo de Cristo. E as consequências dos seus atos se estendem a toda a igreja. É assim que Deus nos trata, sem perder de vista naturalmente a individualidade. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus se ira sim. Não é isso que o texto diz? Que a ira de Deus se acendeu contra o seu povo? Deus se ira sim. Infelizmente, a imagem que é passada hoje no meio evangélico é de um Deus banana, que não tem valores, que não tem princípios,
um Deus que fica lá em cima tocando harpa nas nuvens e passando a mão na cabeça dos filhos, dizendo, não faz mal não, filhinho, é assim mesmo, vai em frente e tal. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que tem um padrão moral, ele tem valores, ele nos deu a sua lei, ele tem uma vontade. E o fato de que ele mandou seu filho morrer pelos nossos pecados não significa que ele abdicou desse valor moral e desse padrão de santidade para o seu povo. A palavra de Deus diz que Deus se ira todos os dias. A ira de Deus não deve ser comparada à nossa raiva humana, que é pecaminosa, mas é a sua justa indignação pelo pecado do seu povo, porque ele é santo e ele não pode contemplar o mal. A ira de Deus se acendeu, uma figura de uma fornalha que é acesa. A ira dele como que queima de indignação. Isso é que nós aprendemos aqui. E o resultado foi que então Deus, que até o momento tinha estado com seu povo, parou de estar com seu povo. E em seguida vem o relato da derrota do povo, que a essa altura não sabia o que tinha acontecido e foi apanhado de surpresa. Leamos a partir do verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Ai ficava 24 quilômetros mais acima de onde estava o acampamento de Israel. Eles tinham que andar 24 quilômetros para chegar na cidade. Verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Depois da desobediência vem a derrota, porque Deus não estava mais com o povo. E a derrota começa quando Josué, que era um brilhante estrategista, ele toma uma decisão errada, porque Deus já não estava mais. Josué subestimou o poderio do povo de Ai. Manda só uns 3 mil soldados aí. Subestimou o inimigo. Não avaliou corretamente a força do inimigo. Segundo efeito aqui da desobediência é que o povo já não tinha mais a mesma coragem que teve quando enfrentou Jericó, porque a coragem do povo vinha de Deus. E não somente não tinha mais a mesma coragem, não tinha mais o mesmo ânimo e nem a mesma habilidade na guerra. Tanto é que os homens de Ai, embora menos numerosos e preparados, eles derrotaram os israelitas, colocaram-nos para correr. E não só isso, mataram 36 dentre eles. E o resultado agora atingiu todo o povo. Diz aqui no final do texto que eu li, que o coração do povo se tornou como água. O povo perdeu a coragem, o povo desanimou, o povo foi derrotado, o povo não esperava que isso acontecesse, porque eles contavam com a presença de Deus e com o auxílio de Deus. Só que Deus já não estava mais com o povo por causa do pecado de Acã, por causa da desobediência. Em seguida vem o desespero. Vejam o que é que acontece com Josué e a liderança, do verso 6 ao verso 9. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aqui nós vemos o desespero de Josué e da liderança. Eles não esperavam por isso. Eles não contavam com essa derrota. Até aqui eles não sabiam o que tinha acontecido. E eles ficaram angustiados e desesperados. E Josué fez a única coisa que ele podia fazer. Ele buscou a Deus. Passou o dia em oração diante de Deus, clamando a Deus. E perguntando, Senhor, por que o teu povo está sendo derrotado? Senhor, por que o Senhor nos tirou lá do Egito? O Senhor nos prometeu dar essa terra. Só que a promessa que Deus fez sempre foi condicional.